Olá, meus amigos, meus futuros colegas da Polícia Civil, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e eu ministro aula de Direito Penal aqui no Que Concursos. Para quem ainda não assiste nossas aulas, assine aqui o nosso canal, tem muita aula bacana, aulas gratuitas que valem muito a pena assistir. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na preparação de vocês. E para quem está se preparando para esse edital que acabou de abrir, o maior edital da história. Nunca tivemos tantas vagas, não só em São Paulo, no país inteiro, né? Aliás, se você for ver outros países, nem tem tanta quantidade assim de funcionários, né? De policiais. Então é uma oportunidade incrível que você não pode perder. Você tem que prestar esse concurso. Eu acredito que pela dimensão desse concurso vai demorar muito para ter um próximo concurso, né? Provavelmente é capaz até que chamem além das vagas. Então é uma oportunidade única que a gente não pode perder. E a gente tem que se preparar agora com muita dedicação, com muito foco, um estudo inteligente. Para quem ainda não conhece nossas aulas gratuitas, né? Assine aqui o nosso canal que tem muita coisa bacana. E para quem ainda não conhece, nós temos um curso para a Polícia Civil de São Paulo voltado para esse edital, para a Banca Vunesp, que eu acho que vai fazer toda a diferença na preparação de vocês, porque agora é a hora de uma preparação inteligente, voltada, pensando na banca, não dá mais para se perder em material, pegar um monte de coisa na internet e não saber o que estudar, resolver questões desatualizadas, não dá mais tempo de fazer isso, né? Então agora você precisa de um material conciso, voltado para a banca da Vunesp, voltado para esse concurso da Polícia Civil de São Paulo, que com certeza ainda dá tempo de se preparar. Primeira e segunda fase serão no mesmo dia, então a preparação tem que ser conjunta, né, para as duas fases. Eu tenho certeza que se você adquirir nosso curso, você vai adorar e vai conseguir se preparar. Para quem está só revendo, assista as nossas aulas do YouTube, que também vale muito a pena, muito material atualizado. A gente traz muitos novos entendimentos, né? Então vale muito a pena. Não adianta estudar só lei seca, que a gente já viu que com a quebra da cláusula de barreira, provavelmente a prova vai ser um pouquinho mais dificultada, não vai ser só lei seca, então a gente tem que ter um pouco de doutrina, tem que pegar uma jurisprudência específica, né, nos temas que tem caído, tem que observar quem é a banca para saber estudar, então eu acho que não é hora de ficar perdido em material. Hoje eu trouxe um ponto importantíssimo para a gente ver juntos, né? Eu trouxe os crimes contra a vida, né? Crimes contra a vida. Eu já tenho uma aula de kit crimes contra a vida, né? Você deve estar pensando, poxa, mas já viu uma aula sua de crimes contra a vida? Para quem está assistindo aí todas as nossas aulas, né? E de fato, eu já gravei uma aula aqui de crimes contra a vida, mas hoje eu trouxe para essa aula resolução de questões específicas da Polícia Civil de São Paulo, da Banca Vunesp. Eu quero rever a matéria com vocês, né? Então, resolvendo questões, a gente vai rever a matéria. Eu trouxe aqui alguma coisa escrita também. Então, resolvendo questões, nós vamos rever a matéria e vamos ver como a VUNESP tem cobrado essa matéria. Vou trazer algumas atualizações a mais, né? Que tem algumas coisas que a VUNESP ainda não cobrou, porque são coisas muito novas, né? Então, a gente vai discutir esses assuntos, mas eu acho que a aula de hoje vai ser muito importante para a preparação de vocês, porque não tem prova que não caia crimes contra a vida. Vai cair na primeira fase, pode ser que na segunda fase a gente tenha alguma questãozinha aí de alguma atualização de crimes contra a vida. Na prova oral, provavelmente vai ter alguma coisa de crimes contra a vida. Então, é uma matéria importantíssima. Tanto é que a matéria que inaugura, né, o nosso Código Penal, a parte especial, é a matéria que começa os crimes, né? Porque trata do nosso crime mais importante, que é o direito à vida. Sem a vida não tem nenhum outro direito, né? Não adianta a gente falar em honra, em patrimônio, em dignidade sexual, não adianta falar em nada disso. Porque se não houver vida, não há nenhum outro direito. Então a gente vai falar sobre o nosso bem mais importante, sobre a tutela desses bens, desse bem tão importante, e vamos resolver algumas questões para a gente poder rever a matéria. Tá legal, pessoal? Então vamos começar aqui. O material, é importante falar, o material fica salvo lá no grupo do Telegram. Não sei se vocês já estão lá, mas vale muito a pena entrar no nosso grupo do Telegram. Tem muitas matérias, muita discussão, atualizações, tem sempre questões, muito conteúdo. E o nosso material está sempre lá também, tá? Então vale bastante a pena seguir também o grupo. Vamos entrar aqui no meu materialzinho. Antes de entrar nas questões, eu quero só relembrar um ponto com vocês.
Quais são os crimes contra a vida que o Código Penal brasileiro traz para a gente? São 4, pessoal. Não se esqueçam que os crimes contra a vida são 4. O homicídio, que é o que todo mundo lembra, né? Pensou em crimes contra a vida, todo mundo lembra de assassinatos, né? De homicídio. Então, homicídio é o que ninguém esquece. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e automutilação. Esse, às vezes, o pessoal acaba esquecendo, principalmente se o examinador de maldade não trouxer induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, mas trouxer induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Quando o examinador traz falando da automutilação, o pessoal pensa, opa, não é crime contra a vida. Se ele traz a palavra suicídio, a gente liga a crime contra a vida, mas quando ele tira essa palavra e põe automutilação, muitas vezes a gente erra. Nervosismo de prova, tal, acaba errando. Então é importante saber que o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação é o nosso segundo crime contra a vida. O infanticídio, que é aquele homicídio, né? Que a mãe comete com o filho, né? Quando acaba de nascer ou durante o parto, logo após o parto, mata aquele bebê que está nascendo, aquele feto que está nascendo, por estar numa condição é o que a gente chama de estado puerperal, né? Uma condição fora da condição dela, algo que a torna capaz de fazer algo que ela não faria em condições normais. O estado puerperal traz alterações hormonais, alterações psíquicas, alterações comportamentais, e com essas alterações, a mãe acaba fazendo algo que ela não faria em condições normais, que é matar o próprio filho. O legislador achou por bem punir esse homicídio, né, do próprio filho de uma forma mais branda, porque entendeu que essa pressão que a mulher sofre, essa alteração hormonal, essas mudanças todas, muitas vezes causa essa alteração comportamental e a mulher não poderia ser punida da forma como seria punida num homicídio ou até no homicídio qualificado, né, por matar o próprio filho, poderia, dependendo da forma, poderia até entrar no homicídio qualificado. Então, o legislador achou por bem fazer um homicídio privilegiado aqui, né? Fazer um tipo penal que fosse um homicídio mais brando, que é o nosso infanticídio. Lembrando que quem ainda não assistiu nossa aula, assiste lá para ver com detalhes isso, mas quem já assistiu, só para a gente lembrar, o infanticídio precisa da comprovação do estado puerperal. E essa comprovação se dá com laudo pericial. Por que precisa do laudo pericial? Toda mulher que acabou de ter filho não está nesse estado puerperal? Não, pessoal, cuidado com pegadinha. Toda mulher que acabou de ter filho, ela está no puerpério, porém, o estado puerperal que o legislador traz para a gente não é o puerpério. Eu acabei de ter filho, eu tenho um bebezinho de 1 ano aqui em casa. Então, eu tive meu puerpério, eu tive minhas alterações hormonais e tudo mais. Mas eu tive esse estado puerperal que me tirou do foco, que faria com que eu matasse meu filho? Não tive. Eu não estaria acobertada por esse tipo penal, tá? Porque se fizesse um exame comigo, psiquiátrico, psicológico, médico, iam ver que eu estava no meu estado normal. Um pouco mais cansada, exausta, talvez um pouco de tristeza, alguma coisa assim que poderia ter do estado puerperal, mas nada que alterasse tanto assim o meu comportamento. Então, só um laudo pericial pode dizer se aquela mulher está ou não nesse estado puerperal que o legislador nos trouxe. Isso é tão importante que na aula, se vocês assistirem a aula, eu conto com detalhes esse caso, mas eu tive 2 casos super parecidos, em questão de semanas, de mães que mataram o bebezinho assim que nasceram, casos muito parecidos, e num deles a denúncia foi de infanticídio e na outra foi de homicídio. Porque no exame pericial, né, os médicos examinaram as 2 mães e entenderam que uma delas estava realmente fora de foco, né, estava acobertada para o estado puerperal, enquanto a outra tinha planejado, ela já tinha pensado o que ela ia fazer, foi uma coisa mais premeditada, então não entrou nesse infanticídio. Então vejam a importância desse laudo pericial, que é feito por médicos especialistas, né, um psiquiatra, um psicólogo, um médico, eles fazem esse laudo pericial, nós instauramos o inquérito, pedimos esse laudo pericial, e a partir desse laudo pericial, a gente decide como iniciar essa mãe, e o MP também, muitas vezes, a partir desse laudo pericial ou de outras provas, decide como denunciar essa mãe, se por um homicídio ou um infanticídio, tá? Então, é muito importante o laudo pericial.
a gente vê por aí algumas matérias dizendo que não precisa, que basta ter mãe, que está no puerpério e é estado puerperal. Está equivocado, tá? Essas matérias estão equivocadas. Esses autores estão um pouco fora do que realmente acontece e nós queremos trabalhar em delegacias que precisamos saber o que acontece no dia a dia. Temos que ter em mente que se faz necessário, sim, um laudo pericial. Instaurei inquérito, eu já peço laudo pericial para aquela mãe, tá bom? E por fim, o nosso quarto crime contra a vida é o aborto. Lembrando que o aborto, diferente dos outros tipos penais, ele protege não uma vida já existente. O homicídio, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e o infanticídio protegem o direito de permanecer vivo daquela pessoa que já nasceu, já respirou, já viveu e ela tem o direito de permanecer viva. Aqui o aborto, no nosso país, o aborto é punido como um crime contra a vida, levando em conta que é uma vida ainda não existente, tá? No Brasil, vida é quando você sai, respira, tem atividade cerebral, então é uma vida não existente ainda. É o direito de vir a nascer, tá? Então aqui a gente não protege uma vida existente, mas sim o direito de vir a nascer. E isso é importante a gente saber porque a legislação, o entendimento médico entendem que vida se dá com atividade cerebral. Tanto é que hoje o STF entende que é permitido, ele permite, né, que se interrompa uma gravidez de um feto sem atividade cerebral, tá? Um feto anencéfalo. Se ele não tem atividade cerebral, entende-se que não tem vida possível e por isso pode interromper a gestação. Essa é a importância de saber que vida se dá com atividade cerebral e o aborto é uma proteção ao direito de vir a nascer, tá? No Brasil é crime, com algumas exceções, né, que nós já vimos na nossa aula, que é a gravidez decorrente de estupro, com autorização da gestante cometido por médico, ou ainda a interrupção da gravidez necessária para salvar a vida da gestante. Então, nesses casos, é permitido o aborto, são abortos legais, e também é permitida a interrupção da gravidez desse feto anencéfalo. Nos demais casos, a interrupção da gravidez é aborto, é crime, ainda que o feto tenha anomalias ou tenha alguma síndrome, alguma coisa assim, ainda assim o aborto não é permitido, tá? Ah, Milena, mas e se for uma anomalia que torna a vida impossível, que ele vai viver só algum tempo, como funciona isso? Pela nossa legislação não é permitido o aborto, aí a gestante teria realmente que entrar com uma liminar, tentar comprovar que não tem vida possível, e o juiz analisaria caso a caso, mas aqui o permitido por lei são só esses dois casos e essa interrupção em caso de feto anencéfalo, tá? Nos demais casos, o aborto é conduta criminosa aqui no Brasil. Dito isso, né, um breve resumo dos crimes contra a vida. Isso daqui não vale como estudo, hein, pessoal? Volta lá na aula, assista a aula de crimes contra a vida. Só um breve resumo para a gente começar a resolver as nossas questões. Todas as questões da Polícia Civil de São Paulo, todas as questões da Banca Vunesp. Vamos lá? Então, a primeira questão, vou tirar minha imagem para a gente poder ver a questão. Prova de delegado de polícia, pessoal. Maria e Mariana, nascidas com genitais femininos, autoidentificadas e socialmente reconhecidas como mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter um caso, né, relações sexuais com José. A Mariana flagra a Maria em ato sexual com José. E nesse contexto, a Maria provoca injustamente a Mariana dizendo a José, em tom de escárnio, Mariana é chucra, burra, ruim de cama. Além disso, Mariana gosta de ser traída, não tomará qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Embora nunca tenha praticado atos de violência doméstica, Mariana é tomada por uma violenta emoção e dispara um projétil de arma de fogo contra a cabeça de Maria, que morre imediatamente. É correto afirmar que Mariana praticou? Então vamos lá, que aqui tem muita coisa para a gente falar. Primeiro, para ser um feminicídio, o que precisa? Lembrando que o feminicídio é uma qualificadora do homicídio, não é um tipo próprio, tá? Não é mais um tipo de crime contra a vida, é só uma qualificadora do homicídio, está englobada no homicídio. Para existir feminicídio, basta existir a morte de uma mulher? Não. É necessário que exista uma questão de gênero.
É necessário que essa mulher seja assassinada por questão de gênero, por questão de vulnerabilidade, por questão da submissão da mulher nas relações domésticas e familiares, ou por aquele desprezo à condição de mulher, ou por preconceito contra a mulher. Tem que ter essa questão de gênero. Então, nem todo assassinato de mulher é feminicídio. O autor do feminicídio tem que ser homem, necessariamente? Não. É possível que numa relação entre duas mulheres, numa relação amorosa entre duas mulheres, exista essa relação de submissão, essa violência doméstica familiar e que uma mate a outra dentro desse contexto de violência doméstica, dentro desse contexto de submissão. Ok? Ok. Então pode existir autora mulher, pode existir essa relação íntima de afeto entre duas mulheres, gerar um feminicídio, tudo isso ok. Nesse caso específico, a Maria e a Mariana, elas não têm. O legislador, o examinador já deixou bem claro o que ele quer mostrar pra gente. Elas não têm uma relação de violência doméstica, nunca teve nenhum ato de violência doméstica. Era uma relação saudável, sem essa vulnerabilidade, sem essa submissão, mas na hora que estavam lá, uma estava traindo a outra, essa que estava traindo ficou provocando, a outra acabou saindo de si e acabou cometendo esse homicídio. Nesse caso, a Mariana, ela praticou um feminicídio? Quais são as nossas alternativas? Letra A, um ato típico, mas amparado por causa excludente de licitude. Errado, né, pessoal? Se aqui quiserem dizer daquela legítima defesa da honra, isso não existe mais. Hoje não se pode mais abordar essa tese, tá? Então, isso não faz nenhum sentido. Letra B, homicídio qualificado por meio insidioso? Também não tem aqui o meio insidioso. Letra C, feminicídio? Se não tinha essa relação de submissão, não tinham atos de violência doméstica familiar, elas nunca tinham, uma nunca tinha apanhado da outra, nada disso, não há o que se falar em feminicídio, né? A Mariana foi a que matou, né? A Maria não tinha essa submissão sobre a Mariana, não tinha essa relação de poder entre elas, pelo que o examinador está nos passando, né? Então, não há o que se falar em feminicídio. Letra D, homicídio privilegiado? E letra E, homicídio qualificado por motivo torpe? Não, tá errado. Então, a letra D, homicídio privilegiado, que é aquele nosso homicídio causado por uma reação, né, daquela pessoa depois de uma injusta provocação, logo após uma injusta provocação, ela acaba se descontrolando e naquele ímpeto, né, naquela emoção, acaba causando, né, aquela morte. Então, nesse caso, nós temos o nosso homicídio privilegiado, tá? A pegadinha aqui era para a gente confundir com feminicídio, mas a gente tem que perceber que não tem essa relação de vulnerabilidade, de poder, e isso provavelmente vai cair, nem que não seja numa primeira fase, mas numa segunda ou numa prova oral, isso vai cair, então é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Próxima questãozinha. Polícia Civil de São Paulo, prova de delegado de polícia. X recebe recomendação médica para ficar de repouso. Caso contrário, poderia sofrer um aborto. Ocorre que a X precisava trabalhar e não conseguia fazer o repouso desejado. Por essa razão, acaba expelindo o feto que não sobrevive. Em tese X, bom, pessoal, aqui infelizmente é uma situação corriqueira. Quantas mulheres por aí gestantes não conseguem parar de trabalhar? Quantas mulheres gestantes têm que dar conta de outros filhos, de casa e acabam muitas vezes perdendo a criança por algum esforço, né? Isso infelizmente é uma coisa que ocorre. Nesse caso, ela sabia, teve recomendação médica para repouso, ela sabia que não poderia fazer esforço, mas ela tinha que trabalhar. Ela cometeu algum crime? Letra A, não praticou crime algum. Letra B, praticou crime de aborto doloso, intencional. Ela teve intenção do aborto? Não. Letra C, praticou crime de aborto culposo. Existe aborto culposo? A gestante responder por causar nela mesma um aborto culposo? Isso está no nosso Código Penal? Não. Letra C. Letra D. Praticou crime de lesão corporal qualificada pela aceleração de parto? Nada a ver, né? Ela mesma que se causou o aborto. Letra E. Praticou crime de desobediência? Também não faz nenhum sentido. Letra A. Não praticou crime algum. Pessoal, a X ela não teve intenção nenhuma desse aborto, ela não quis causar esse aborto, ela não teve dolo para isso,
ela não teve, o Código Penal também não prevê essa conduta culposa que ela poderia responder. Você não imagina qualquer coisa que você fizesse que lhe causasse o aborto, além do seu sofrimento de ter sofrido um aborto, você responder criminalmente. Poxa, eu escorrego na banheira, vão achar que faltou cautela, eu vou responder por aborto. Não faz sentido, né? Então, não, ela não praticou crime nenhum, tá? Eu acho que ela já tem aí a dor do aborto dela e não há o que se falar em figura criminosa. Próxima questãozinha, também de delegado de polícia. X, é outro X agora, tá? Estaciona seu automóvel regularmente em uma via pública, com o objetivo de deixar seu filho Z na pré-escola. Entretanto, ao descer do veículo para abrir a porta para o filho, não percebe que, durante esse instante, a criança soltou o freio de mão, o suficiente para que o veículo se deslocasse e derrubasse um idoso que venha a falecer em razão de traumatismo craniano causado pela queda. Em tese, a X vai responder por algum crime? Vejam, ela não teve dolo nenhum, né? Não dá para imaginar num dolo que ela não teve intenção nenhuma de matar o coitado do idoso. E a gente tem que ver se existiu culpa, se existiu falta de dever de cuidado, se ela pode responder por algum crime por culpa. Vamos lá. Letra A. Responderá pelo crime de homicídio culposo com pena mais severa do que estabelecida pelo Código Penal nos termos do Código de Trânsito Brasileiro? Errada essa alternativa. Letra B. Responderá pelo crime de homicídio culposo, entretanto, a ele poderá ser aplicado o perdão judicial. Também não faz muito sentido. Vamos dar uma olhadinha nas próximas. Letra C. Não responderá por crime algum, vez que não agiu com dolo ou culpa. Vocês acham que ela agiu com imprudência, negligência ou imperícia? Ela foi imprudente? Ela fez alguma coisa errada? Não, né, pessoal? Ela parou o carro, freou, estava tudo certinho, foi abrir a porta para o filho. Quem tem filho sabe que a gente tem que abrir a porta para a criança. Ela não tinha como imaginar que o filho pudesse se soltar, ir lá e soltar um freio. Então, ela não agiu nem com dolo, nem com culpa. A X, de novo, não vai responder por crime algum, tá? Nenhuma das duas X responderam por algum crime. O outro responderá por homicídio por dolo eventual e responderá por homicídio culposo em razão da sua negligência. Não há o que se falar aqui nem dolo, nem culpa, nem negligência, tá? Para responder por culpa, sempre tem que ter um desses três itens, uma dessas três causas, tá, pessoal? Por exemplo, a gente teve agora um caso muito triste, né, de um ator que foi atravessar a rua e foi atropelado. E ainda tem que ver o inquérito, tem que ver as provas que foram juntadas, tem que ouvir todas as testemunhas, né? Eu não tenho acesso a esse inquérito para falar. Mas a princípio, pelo que a gente está vendo aí a mídia mostrando pra gente, né? O rapaz teria atravessado totalmente, né, fora de faixa à noite, sem olhar direito, e o carro estava na velocidade compatível, o motorista não estava embriagado, ele estava trabalhando, estava tudo certinho. O motorista não fez nada de errado. À noite não tinha como ver, o rapaz atravessou e acabou atropelando. Então, num caso como esse, é como a gente vê o guarda-X. Não é o que se falar em culpa. Não tem negligência, imprudência nem imperícia. É uma fatalidade. Então, é muito importante a gente ter em conta que nem tudo que não tem dolo a gente enfia no culposo, tá? Ainda que tenha previsão de punição a título de culpa, a gente tem que ver se existe culpa, se existe imprudência, negligência ou imperícia, tá? Nesse caso, a X não tinha. E nesse caso do ator, não sabemos todas as provas, tem que esperar o inquérito ser concluído, mas olhando assim o que a mídia está falando, né, se fosse um exemplo de concurso com o que foi mostrado até agora, a gente falaria que o motorista não teve culpa, tá? Próxima questãozinha, prova de escrivão da Polícia Civil. Eu fui escrivã por 3 anos, uma carreira maravilhosa, recomendo muito, acho muito bacana. E a de investigador também é maravilhosa, depende muito do perfil do candidato, tá? Vai ser no mesmo dia, né? Então vocês têm que escolher entre escrivão e investigador. A hipótese do artigo 121, parágrafo 5º do CP, doutrinariamente chamada de perdão judicial, aplica-se ao homicídio. Aqui, se você tivesse de cor esse artigo, seria bom que você já ia lembrar do perdão judicial, mas de qualquer forma o examinador ele te ajudou e falou, ó, eu estou falando do perdão judicial. Então, ainda que você não tivesse em mente decorado esse artigo, esse parágrafo, ele está falando que é o perdão judicial, fica mais fácil para responder, né? Letra A. Esse perdão judicial é no homicídio cometido por relevante valor moral? Não, né, pessoal? Isso daí é o privilegiado que a doutrina chama, né? Letra B. É no culposo? A alternativa tá boa, vamos ver as outras? Letra C.
No privilegiado, causa diminuição de pena? Não. Letra D, cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? Também não. Letra E, cometido por relevante valor social. Então, vocês veem que está repetindo muito a mesma coisa, né? Relevante valor moral, relevante valor social, ou sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Essas três alternativas são o privilegiado à causa de diminuição de pena. Então, ainda que você não lembrasse do perdão judicial, já perceberia que não pode ser nenhuma dessas alternativas, porque todas prevêem a mesma coisa, que é essa tal de causa de diminuição de pena que a doutrina chama de privilegiado, tá? Então, não pode ser nenhuma dessas alternativas, só pode ser a letra B. E lembrando um pouquinho, o que é o perdão judicial? O perdão judicial é quando o juiz entende que não tem por que punir aquela pessoa, aquele agente pelo fato cometido, porque o resultado daquele ato dele é tão gravoso, tão triste, tão traumático, que não existe punição maior. Vamos dar um exemplo. A mãe que está manobrando o carro, chegou em casa, está manobrando o carro na garagem e acaba atropelando o seu filho. E ele vem a óbito. Neste caso, a dor dessa mãe já é de uma magnitude que nada pode ser maior do que isso. Ser punida para ela nem muda nada. Se quiser prender, ela tem certeza que ela nem ia mais ligar. Mas o juiz fala: meu Deus, eu não tenho como punir uma mãe que já está sofrendo dessa forma. Houve uma culpa, houve uma falta de dever de cuidado, ok, mas a punição da vida já foi muito maior do que qualquer punição de direito. E aí vem o tal do perdão judicial no homicídio culposo, tá? Só no caso de culposo, lógico. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Prova de médico legista. Sobre os crimes contra a vida e da periclitação da vida e da saúde, assinale a alternativa correta. Letra A. Ainda que a gravidez seja decorrente de estupro, se o aborto é realizado sem o consentimento da gestante, restará caracterizado o crime de aborto provocado por terceiro. Veja, gente, quando a mulher é estuprada, se desse estupro decorrer uma gravidez, ela tem o direito legal de se submeter a um aborto. Então, ela pode ter interrompido a sua gravidez por um médico. Então, o médico vai interromper com o consentimento dela. Ela tem que decidir se ela quer esse aborto ou não. Por quê? Porque ela é a vítima. Ela tem que saber se ela quer ou não levar essa gravidez adiante. Lembrando que os órgãos não têm o direito de ficar forçando aquela vítima a levar a gravidez adiante, tá? Defensoria, Ministério Público, qualquer dessas pessoas que ficar tentando convencer aquela vítima a ter o filho, não, mas tem da para adoção, você tem que ter, você não pode matar uma vida, isso é absurdo, tá? Nossa legislação não permite isso. É um direito da vítima, ela tem que ser cientificada, conscientizada do que ela vai fazer, lógico, ela tem que entender, né? Principalmente dependendo da idade dela, mas ela tem todo o direito desse aborto e será feito pelo Estado, tá? Por um médico competente, então ela tem esse direito. Agora, se ela, vítima de estupro, não quer esse aborto, ninguém pode fazer. Não dá para falar, não, se foi vítima de estupro, eu vou fazer aqui o aborto. Não, é uma decisão da vítima. A vítima não pode ser obrigada a levar adiante uma gravidez resultante de um estupro, tá? Ela não pode ser obrigada a parir esse resultado de um estupro. Isso não faz o menor sentido. Tá legal? Então, letra A tá correta. Vamos dar uma olhadinha na outra? Letra B. O crime de contágio venéreo é de ação pública incondicionada errado. Letra C. O crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação somente se caracteriza se a pessoa induzida, instigada ou auxiliada for menor de idade ou estiver em situação de vulnerabilidade. Errado também. Letra D. A injusta provocação da vítima no crime de homicídio levará à diminuição da pena, mesmo que praticada em momento posterior. Errado. Nas minhas aulas eu sempre falo. Se você tá lá na violenta emoção, injusta provocação, viu seu marido traído, ele te traindo, ele te provocou, você ficou, né, quero matar esse homem, mas você não faz nada e vai embora. Aí você pensa, toma uma, reflete e tudo mais, e aí resolve voltar lá e matar aquele marido. Já não está mais nessa violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Não, você já acalmou, você já pensou, você está aí querendo se vingar ao momento posterior. E nesse caso, não tem a diminuição de pena, tá? Letra E. O crime de abandono de incapaz, se resultar em morte por expressa determinação legal,
é punido com as penas previstas para homicídio simples errada também. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Prova também da Polícia Civil de São Paulo de médico legista. Considerando os conceitos do direito e da medicina legal em relação ao crime de infanticídio, é correto afirmar que: letra A. Infanticídio é um crime frequente, caracterizado por uma gravidez desejada que posteriormente não foi mais aceita. Olha, pessoal, pode ser que num caso específico aconteça isso, né? Mas não há nenhuma previsão nesse sentido na lei, não é isso que o legislador quer abranger, tá? Letra B. Trata-se de um homicídio privilegiado em recém-nascido, tipificado pelo fato de o autor considerar e se aproveitar da condição de vulnerabilidade do parto. Errado também. Letra C. Tem atenuante na condição biopsicossocial puerperal que associa trauma psicológico, pressão social e parto desassistido, resultando em estado confusional capaz de levar ao gesto criminoso. Correta essa alternativa C, pessoal. Essa questão, ela era mais complexa, ela exigia um conhecimento da lei, um entendimento sobre o estado puerperal e uma compreensão, uma interpretação dessa alternativa, né? Você tinha que perceber que essa condição biopsicossocial, que pode vir de um trauma, da pressão social, do parto desassistido, das condições que muitas mulheres acabam tendo de seus filhos, que tudo isso pode gerar, né, se tem essa condição biopsicossocial, pode gerar esse estado puerperal. Então, você tinha que conhecer a lei, entender o estado puerperal e conseguir interpretar e aplicar essa alternativa. Então, realmente era uma alternativa que exigia mais do que só um conhecimento de lei, e é isso que eu falo. Muitas vezes a VUNESP pede para a gente mais do que um conhecimento só de lei seca, principalmente nessa prova que nós teremos agora, com a queda da cláusula de barreira, né? Basta fazer 50% de cada módulo para ir para a próxima fase, para ter a sua prova escrita corrigida. Então, nisso eu acho que a VUNESP vai dar uma salgadinha mais na prova, vai cobrar um pouco mais de conhecimento, e essa é uma questão que mostra muito isso, tá? Letra D, os termos estado puerperal, blues puerperal e depressão pós-parto são sinônimos para a condição de alteração psíquica pós-parto. Errado, tá? Estado puerperal é essa condição biopsicossocial, que a vítima acaba não conseguindo agir como ela agiria numa condição normal, por questões hormonais e tudo mais, mas diferente de uma depressão pós-parto, diferente também da pessoa ficar fora de si, ter realmente uma alteração psiquiátrica, né, que pode até dar uma inimputabilidade. Então, são coisas diferentes, tá? Estado puerperal é uma coisa, o blue puerperal, a depressão pós-parto, cada termo desse significa uma condição diferente, tá? O estado puerperal é toda essa condição biopsicossocial. Letra E, o estado puerperal é uma ficção jurídica no intuito de justificar a benignidade do tratamento penal quando a causa principal é a gestação consequente de violência sexual. Errado, né? Quem é vítima de estupro pode causar o aborto. O começo até parece bacana, é uma ficção jurídica, mas depois cai por água abaixo. Próxima questãozinha, prova D, vamos ver. Perito criminal, uma prova muito bacana, né? Que eu recomendo muito também, bem legal essa prova, essa carreira. Então, a questão era: é correto afirmar que o aborto praticado por médico, letra A, não é punível, ainda que haja outro meio de salvar a vida da gestante? Errado, né, pessoal? Se tinha outro meio de salvar a vida da gestante, utilizasse o outro meio. Letra B, não é punível se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Correto, né? É isso que a lei nos traz, vamos ver as outras. Não é punível em hipótese alguma, errado. É punível se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Não é punível, né? Aqui a gente poderia, na hora de um nervosismo, se confundir, porque tudo não é punível, mas aqui a letra D, ela tá punível. Então, prestem atenção nos detalhes. Tá errada essa alternativa. Letra E, não é punível se a gravidez resultar de estupro, o aborto não tem consentimento da gestante. Também tá errada, né? É punível nesse caso. Então, aqui o que a gente tinha que ter muita atenção é que a letra D, ela não traz a palavra não,
e isso poderia confundir o candidato. A alternativa correta é que não é punível se não houver outro meio de salvar a gestante, porque aquilo que a gente vê em filme de vocês têm que escolher, vai salvar a mãe ou a criança, isso não existe no Brasil, né? Se a gestante pode morrer com esse parto, para salvar a vida da gestante, se for o único meio, o médico interrompe sim a gravidez, porque a gente tem que priorizar uma vida já existente do que o direito a vir a viver. O direito ele é sempre feito por comparações, né, de a nossa legislação, o nosso direito penal, ele sempre traz comparações de direito, né, quando a gente tem, por exemplo, um direito à dignidade versus um direito à vida, um direito à honra versus um direito à vida. Não são bens que se equilibram, né? Lógico que o direito à vida vai sempre prevalecer, vai sempre ser levado mais a sério, porque é uma vida existente, do que uma dignidade, uma liberdade ou algo assim. Então, nesse caso, quando a gente vai pôr na balança o direito a permanecer vivo de uma mulher já viva e o direito a vir a nascer, que é uma expectativa de vida, que a gente nem sabe se vai nascer vivo ou não, é lógico que o médico prioriza a vida da gestante e interrompe a gravidez, tá? Isso é importante, isso muitas vezes é cobrado em prova. Vamos para a próxima questãozinha. Prova de atendente de necrotério. Assinale a alternativa que traz as duas hipóteses de aborto legal praticado por médico expressamente previstas no artigo 128 do CP. Letra A. Se o feto sofre de doença incurável, sendo praticado com o consentimento da gestante, se há malformação fetal que inviabilize a vida extrauterina. Errado, né, pessoal? Eu falei isso agora há pouco. Uma doença incurável, uma malformação, uma síndrome, nada disso na nossa legislação justifica a interrupção da gravidez, tá? Para decidir se pode ou não interromper a gravidez em casos assim, teria que entrar com uma liminar, o juiz teria que analisar, teria laudo, tinha que ver se a vida pós, né, a vida extrauterina é possível ou não. Então, seriam fatos isolados, teria que analisar fato por fato, não é a nossa regra, não é a nossa legislação. Letra B. Se há má formação fetal que inviabilize a vida extrauterina ou se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Má formação fetal também não está previsto na nossa legislação. O único caso que o STF já entende que é possível a interrupção da gravidez é de feto anencéfalo, tá? Nos outros casos, realmente é caso a caso ser decidido na justiça. Letra C. Se não houver outro meio de salvar a gestante, ou se praticado com o consentimento dela, tendo sido a gravidez resultante de estupro. Certíssimo. Gravidez resultante de estupro, ou se não houver outro meio de salvar a gestante, são as duas hipóteses de aborto legal que a nossa legislação traz expressamente, tá? Letra D. Se o feto sofre de doença incurável, sendo praticado, também tá errado, né? Letra E. Se a gestante é menor de idade, sendo o procedimento autorizado pelos responsáveis, não. Uma mulher de 17 anos pode ter filho, isso também tá errado. Ou se praticado com consentimento da gestante, em gravidez resultante de estupro. Tá errada a primeira alternativa. Então, o certo seria se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, ou se praticado com o consentimento da gestante, se a gravidez for resultante de estupro. Essas são as duas hipóteses legais previstas no artigo 128. Qualquer outra previsão não estaria correta, não está previsto no artigo 128. Até a interrupção da gravidez do feto anencéfalo não está previsto no Código Penal, mas sim é uma autorização, uma permissão do STF, o entendimento do STF. Então, não estaria abrangido nessa questão, porque a questão fala das duas hipóteses previstas no artigo 128 do Código Penal. Tá legal, pessoal? A gente não pode confundir isso, não. Vamos para a nossa última questãozinha? Prova de auxiliar de necrópsia. Medusa, sob a influência do estado puerperal, veio a matar o próprio filho recém-nascido, logo após o parto. Segundo o que estabelece o Código Penal, em relação a essa conduta, é correto afirmar que Medusa... Então, vejam, o examinador, ele trouxe para a gente exatamente o que ele quer. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Mostrou que a Medusa
Ela está sob a influência do estado puerperal. Veio a matar o seu próprio filho recém-nascido logo após o parto. Trouxe exatamente o tipo penal do infanticídio. É a mãe matar o filho logo após o parto por influência desse estado puerperal. Então, letra A. Cometeu o crime de infanticídio? Sim, mas ficará livre de pena em razão de ter agido sob a influência do estado puerperal. Não, o estado puerperal já é parte do tipo penal do infanticídio, então é errada essa alternativa. Letra B. Cometeu o crime de homicídio, mas ficará livre da pena por ter agido sob a influência do estado puerperal. Errado, não foi homicídio. Letra C. Cometeu o crime de homicídio? Errado. Letra D. Cometeu o crime de homicídio, mas terá sua pena reduzida por ter agido sob a influência do estado puerperal? Errado. Tá quase igual, né? A outra é livre de pena, aqui é pena reduzida. Errada também. Letra E. Cometeu o crime de infanticídio? Perfeito. Essa é a nossa alternativa correta. Só para não ficar muito cansativo, hoje eu trouxe essas questões, mas eu tenho outras questões ainda boas da VUNESP, da Polícia Civil de São Paulo, sobre crimes contra a vida. Vou ver se gravo mais uma aulinha aí dessa resolução de questões, que eu acho super importante. O estudo, ele tem que ser feito por estudo da lei seca, tem que ter leitura da lei seca. Se não tem tempo de ler, baixa no site do Planalto, ouve em áudio. A lei seca, ela tem também em áudio para ser ouvida. Então, vocês têm que memorizar a lei seca. Tem que estudar a matéria. Nós temos PDF nas nossas aulas, nós temos aula em vídeo, aula em áudio. Então, de alguma forma, você tem que estudar a matéria que vai te trazer doutrina, vai te trazer um conhecimento mais aprofundado necessário para essa prova. Não vai viajar em conhecimentos, jurisprudência aqui, o que a defensoria acha, não. Um conhecimento voltado para a prova da Polícia Civil, da Banca VUNESP, então bem específico, é necessário estudar. Você pode ler PDF, tendo alguma dúvida, assistir vídeo, ouve o áudio. Se prefere, em vez de ler, assistir ou ouvir, assista os vídeos, ouça os áudios, não importa, mas você tem que estudar a matéria mais aprofundada, não adianta só estudar a lei seca. E por fim, tem que resolver o máximo de questões possíveis. Questões sempre atualizadas, cuidado com questão desatualizada que te derruba numa prova. Então, questões atualizadas, no nosso site, as questões estão sempre atualizadas, está lá escrito se é questão desatualizada ou não, você não tem como estudar errado. Tem lá a explicação da alternativa correta, tem vídeos da alternativa correta, então é a melhor forma de estudar questões, todo mundo sabe, é pelo nosso site, o que concursos. Então, pessoal, essas são as 3 formas de estudar. Precisa estudar dessas 3 formas para chegar no resultado que a gente pretende. Aqui nas nossas aulas gratuitas, a gente sempre traz um resuminho, uma atualização, uma resolução de questões. É bom para rever, para dar uma estrada na cabeça. Ai, cansei de estudar. Vou assistir uma aula do YouTube, também é bacana, tá? Então, vale muito a pena assistir nossas aulas gratuitas aqui do YouTube. Se você ainda não assinou, assine agora o canal. E o nosso curso específico da Polícia Civil de São Paulo está imperdível. Os melhores professores do mercado. Eu, Francisco Sanini e a Luciana Peixoto, que somos delegados de São Paulo, já passamos por isso, conhecemos a banca, então a gente tem um conhecimento a mais, né, para ensinar para vocês o que é a Polícia Civil de São Paulo, né, quais são os nossos entendimentos, o que tem caído nas nossas provas. Eu acho que faz uma baita diferença. Outros professores maravilhosos que foram meus professores quando eu estudava para a Polícia Civil. Então, vale muito a pena o nosso curso, um curso atualizado, focado, um estudo direcionado. Tem muitas ferramentas imperdíveis aí de inteligência artificial. Então, vale muito a pena. Eu recomendo que vocês venham conhecer o nosso curso, assinem o quanto antes, nossa assinatura ilimitada, ou que seja o curso isolado, o quanto antes, porque a gente tem agora pouquíssimo tempo para se preparar. Primeira e segunda fase no mesmo dia, então a gente tem que fazer agora um estudo muito direcionado. Vou tentar gravar mais uma aulinha de resolução de questões aqui da Polícia Civil de São Paulo, Banca VUNESP, sobre crimes contra a vida, que eu acho que é uma matéria muito cobrada e vale a pena a gente intensificar mais os estudos. Tá legal, pessoal? Eu agradeço a companhia de vocês, a gente fica por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.